Oi, turma, boa noite. Todos conseguem me ouvir? Façam para mim aí um sinal de fumaça para que eu me certifique que vocês estão me ouvindo. Podem escrever, podem fazer um sinalzinho assim com a mão, podem digitar. Uma alegria imensa poder estar com vocês. Sejam todos bem-vindos para a maior imersão do mês de maio que todos vamos fazer na presença de Deus e da Virgem Maria aqui esse ano de 2023. Que alegria poder estar com vocês. Vou só conferir aqui o que vocês estão digitando para a gente seguir. Boa noite, Zéza, está aí acompanhada. Claudione, Gilvanice, Severino José, Décio, Risoleide. Agora eu não consigo mais ver os outros. Eu só pude citar os que estavam aqui na minha tela. Fabiana, os que conseguem digitar aqui no chat eu ainda consigo interagir com vocês. Os demais eu não consigo ver porque já somos mais de 32 aqui na plataforma. Ao todo, somos 50 pessoas, mas alguns não podem estar presencialmente, por isso eu queria pedir a vocês a autorização para gravar a aula de hoje. Shirley Souza, boa noite. Vera, boa noite. John acabou de entrar, bem-vindo, boa noite. Essa aula vai ser gravada e ela vai ser colocada numa plataforma exclusiva que só vocês terão acesso. Então, mesmo terminando o mês de maio, terminando o nosso curso, vocês vão poder revisitar essas aulas o período que vocês quiserem durante um ano. Então, por isso, a aula está sendo gravada para que vocês tenham acesso a esse conteúdo posteriormente e as pessoas que não podem estar online, elas possam acompanhar depois de maneira remota. Os que já me acompanham, os que já me seguem, sabem que nessas aulas eu costumo ser bastante pontual. A nossa aula estava marcada hoje para as 19h30, mas como é o primeiro acesso e às vezes alguns têm dificuldade de entrar na plataforma, hoje eu dei esses 10 minutos de tolerância, mas a gente sempre vai começar pontualmente, a partir da próxima semana, às 19h30. Os que estão aqui podem sinalizar tanto no chat, se alguém desejar, pode ligar o microfone, mas eu gostaria que vocês pelo menos se apresentassem. Eu acho que para a gente começar bem, a gente precisa ter o mínimo de conhecimento uns com os outros. Eu sei que tem pessoas aqui de diversos lugares, de várias cidades, então os que quiserem podem ligar o microfone, dizer o seu nome, dizer a sua cidade, a sua paróquia de repente, ou então aqueles que tiverem dificuldade com o microfone podem escrever aí no chat para que todos tenham acesso, ok? Quem começa? Boa noite, Vera. Ótimo, excelente, Vera. Bem-vinda mais uma vez. A cidade mais linda do Brasil. Ótimo. Ah, conheço, já estive algumas vezes. Bem-vinda, Lúcia. Boa noite, Zéza. Bem-vinda, viu? Ah, Santa Maria do Cambucá está em peso aqui na nossa aula. John, boa noite. Ótimo, bem-vindo, Lourdinha. Aqui no chat eu vi que Maria colocou que é de Santa Maria, Jailson de Condado, John de Glória do Goitá, Pernambuco. Quem mais? Ah, ótimo, bem-vinda, é uma alegria, viu, tê-la aqui conosco. Muito obrigado pelo carinho. Ah, tá, Marli. Muito obrigado, Marli, também pelo carinho. Giliar de Santa Maria. Boa noite, Josina. Ah, ótimo, bem-vinda.
Boa noite. Oi, Marisa, boa noite. Casinhas, bem-vinda, Marisa. Eu vi que, acho que Lúcia tentou falar. Bem-vinda, Lúcia, é uma alegria. Já temos aqui várias Lúcias. O nome de vocês é bem fácil de decorar, até porque já tivemos alguma convivência no passado ou no presente, porque uma é de Sorobim, onde eu trabalhei, outra é de Santa Maria, onde eu trabalho atualmente. Mas, para além disso, o nome da minha mãe também é Lúcia, então é impossível esquecer o nome de vocês. Boa noite. Bem-vinda, Fabiana. Uma alegria tê-la aqui conosco, viu? Mais alguém? Milena Surubim. Boa noite. Bem-vinda, Chico. Muito obrigado pelo seu carinho, viu? Severino também de Santa Maria. Boa noite. Divino Espírito Santo está reinando aqui também, junto com Santa Maria. Boa noite. Ótimo. Bem-vindas, meninas. Ok, gente. Mais alguém? Boa noite. Bem-vinda, Marli. Então, gente, boa noite. A gente vai se conhecendo ao longo do mês. Vamos ter a oportunidade de interagir lá no grupo de WhatsApp. O grupo do WhatsApp não é só para a gente passar as informações, a Aline e eu, junto com a equipe que passa todo o material para vocês, mas é também o lugar onde vocês terão a oportunidade de se conhecer, de trocar experiência, numa linguagem bem empresarial. É onde vocês vão poder fazer o network de vocês, de aprofundar os laços, estreitar os laços, ter a oportunidade de se convidarem mutuamente para as paróquias e, de repente, poder ajudar nesse processo do crescimento espiritual. Eu sei que aqui tem muitas pessoas que já pregam em grupos, que são coordenadores de grupo, que contribuem na pastoral da paróquia, da diocese. Então, usem esse espaço para interagir, para trocar ideias e para amadurecer juntos. Eu sei que algumas pessoas têm uma certa resistência com relação ao ensino remoto. Alguns preferem o presencial. E eu vou mostrar para vocês que a experiência do remoto aqui nessa imersão mariana vai ser tão intensa, tão proveitosa quanto se nós estivéssemos ou como se nós estivéssemos no presencial. Mas para isso eu preciso que vocês estejam de corpo e alma. E eu entendo que o elemento fundamental que traz vocês para aqui hoje é o elemento da fé. Se nós não acreditássemos em Deus, se nós não acreditássemos em Maria, a mãe de Deus, certamente nós não estaríamos aqui hoje. Então, muito mais do que um curso onde vamos aprender coisas como se faz numa escola, numa faculdade, aqui é o lugar onde nós vamos imergir no mistério de Deus. E eu quero que vocês usem esse espaço para, de fato, fazer uma experiência com Deus. Não vamos só lançar luzes sobre o mistério da Virgem Maria, mas olhando para a Virgem Maria, compreender como nós, cada um de nós, onde quer que nós estejamos, também somos convidados por Deus a dar uma resposta ao chamado que ele nos faz, a exemplo da Virgem Maria. E ela recebeu um chamado bem específico para ser a mãe do Salvador. Ela gerou no ventre. Nós precisamos gerar Jesus no coração. E todas essas intuições que emergem das Sagradas Escrituras, do magistério da Igreja, daquilo que nos ensina os papas, os santos, na pregação oficial da Igreja, de alguma forma nós vamos tentar compreender para que a nossa devoção a Maria ela seja mais espiritualizada, mais aprofundada e tenha implicações concretas para a nossa vida e para a dinâmica espiritual da nossa vivência na comunidade de fé que é a igreja da qual fazemos parte. Seja ela a Diocese de Nazaré,
Arquidiocese de Olinda e Recife. Temos pessoas que são, inclusive, de outros estados, não podem estar aqui hoje, deixaram mensagem, mas vão acompanhar depois. E não importa onde nós estejamos geograficamente, o que nos une é a força do Espírito Santo de Jesus, que gerou o Filho de Deus no ventre de Maria Virgem. Então, sejam todos bem-vindos. É uma alegria imensa poder estar com vocês. Espero que possa contribuir para a dinâmica da fé e não hesitem em interromper, ter as dúvidas, perguntar, questionar. Esse espaço é nosso. Esse espaço é de vocês. Vocês são a razão desse curso estar acontecendo. E eu já começo dizendo para vocês qual é a minha motivação dos trabalhos que eu tenho feito ultimamente nas redes sociais e na internet. Eu tenho percebido que muitas pessoas, elas são sedentas de Deus. E muitas vezes nós não temos espaços adequados onde as pessoas possam aprofundar, sobretudo, o conhecimento de Deus, de maneira integral, tendo em vista que nós não somos caixinhas compartimentadas, ora abre a religião, ora abre o trabalho, ora abre a família, como se nós fôssemos isolados, cada área separada uma da outra. Nós somos inteiros. Quando uma área não vai bem, as outras também tendem a não ir. E eu tenho começado esse movimento nas redes sociais em vista do número de seguidores que eu tenho nas redes sociais, na internet, no Instagram em especial, e que me procuram com tantas demandas que, humanamente falando, não teria condições de alcançá-las, tendo em vista que são muitas mensagens. Hoje, por exemplo, eu coloquei um vídeo agora no final da tarde e eu tenho uma série de mensagens no privado de pessoas que às vezes colocam: Padre, como eu precisava ouvir isso? Padre, Deus falou comigo por meio de sua mensagem. Padre, eu estou passando por tal situação. O que o senhor teria para me dizer? Ou, padre, eu gostaria de conversar com o senhor. Então, diante de tantas mensagens que eu não consigo alcançar na individualidade, esses espaços estão sendo pensados para que no coletivo eu possa alcançar pelo menos aqueles que desejarem, que se interessarem e que buscarem esse crescimento. Seja um crescimento espiritual, seja um crescimento afetivo, psicológico, humano, seja um crescimento profissional. Então, aqui nesse espaço, nós vamos tentar compreender o mistério da vida na sua totalidade, olhando para o testemunho da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa mãe. E eu já vou começar fazendo uma pergunta que talvez pareça muito simples, muito óbvia, mas ela diz muito da nossa conexão com Deus e da nossa conexão com a Virgem Maria. Aqueles que quiserem, os que puderem, ninguém se sinta obrigado, digitem para mim qual devoção você tem a Nossa Senhora, qual título, melhor dizendo, você tem uma devoção por Nossa Senhora. Nossa Senhora é a única, a mesma Mãe de Deus, mas dependendo de como nós a percebemos, nós vamos dando títulos a ela. É Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Guadalupe. São tantos os títulos para falar de uma mesma mulher que impactou e transformou a vida da humanidade. Então, responda para mim. Se você quiser, pode ligar o microfone. Se você achar melhor, pode digitar aqui no chat sobre qual título de Nossa Senhora você se identifica. Isso. Vamos lá. Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Fátima. Eu vi que aqui apareceu Mãe Rainha, Nossa Senhora do Silêncio, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Mãe Rainha, Nossa Senhora Aparecida das Dores. Vamos lá, vão escrevendo. Vão escrevendo porque isso é muito importante. Nossa Senhora do Livramento, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora da Conceição. Vocês vão começar a entender comigo por que essa pergunta é importante nesse primeiro momento
dessa imersão que nós estamos fazendo. E esse é o diferencial de uma imersão para um estudo. No estudo, nós geralmente nos aproximamos de maneira fria do objeto ao qual nós estamos aprofundando o conhecimento. É bem parecido com o que nós fazemos nas academias, nas universidades, nas escolas. Nós olhamos para um fato, estudamos aquele fato, quase que de maneira fria, distante. Essa pergunta quer aproximá-las dessa experiência com Deus que cada um de nós fazemos sobre o título de Nossa Senhora com o qual mais nos identificamos. Ok? Então, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora das Graças. Prestem bem atenção, quem tem papel e caneta na mão, essa é a hora de anotar. Eu sei que vocês receberam a apostila no grupo, alguns não tiveram a oportunidade de imprimir, e lá na apostila, os que já imprimiram, vocês têm linhas onde vocês podem escrever. Mas os que não estão com a apostila, os que estão com o caderno na mão, com a Bíblia na mão, anotem esse ponto, porque ele é extremamente fundamental, necessário para compreender a sua aproximação sobre a Virgem Maria e o porquê que você é devoto desse ou daquele título de Nossa Senhora. É por aqui que nós vamos começar a nossa imersão nesse mês de maio, nos aproximando do mistério da Virgem Maria, do mistério de Deus. Primeiro ponto. Quem tem papel e caneta na mão, é a hora de anotar. Qualquer dúvida vocês podem interromper em qualquer momento, e aqui eu vou tirar as dúvidas de vocês ou vou construir outras dúvidas. Primeiro ponto. Nós, seres humanos, não estamos na relação com Deus desconectado da nossa relação sócio-histórica. Nós somos seres históricos. Quando nós nascemos, nós somos inseridos num contexto. A nossa história de vida, ela, em alguma medida, condiciona, influencia a maneira como nós nos aproximaremos de Deus. A forma como nós percebemos a Deus, percebemos a Virgem Maria, está carregado do conteúdo e das experiências de vida que nós tivemos. Vou dar um exemplo para concretizar ainda mais. Se eu cresci num lar sadio, minimamente sadio, harmonioso, na companhia dos meus pais, ou mesmo dos meus avós, e eu vivi no seio de uma família unida, apesar dos conflitos que todos temos. Se eu cresci numa família onde eu me senti amado, protegido, querido, a tendência é que a minha relação com Deus, ela reflita a maneira como eu me percebo enquanto pessoa no seio familiar. O contrário também pode ser dito. Se eu cresci num lar pouco sadio, se a minha casa era cercada por conflitos, se os meus pais foram autoritários, grosseiros, agressivos, violentos, se eu sofri abandono, se eu fui rejeitado, se eu cresci com essa sensação de que não era amado, que não era amada, isso terá impactos na minha relação com Deus. Maria, a mãe de Jesus, que encarna a maternidade, que não é só biológica, mas existencial, é o que temos depois de Jesus de mais próximo da realidade divina. Deixa eu dizer isso de novo para vocês compreenderem bem. Jesus é o rosto misericordioso do Pai. Antes de Jesus, ninguém jamais tinha visto a Deus. Jesus concretiza, materializa Deus. Quem olha para Jesus não enxerga apenas um homem, um humano. Em Jesus, nós enxergamos Deus, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o seu Filho. Maria, depois de Jesus, é o que temos de mais concreto de uma experiência divina. E por isso nós dizemos que Maria é imaculada. Ela foi preservada da mancha do pecado em virtude do seu filho Jesus. Para que Jesus, o Santíssimo, nascesse, Deus preservou Maria da mancha do pecado
para que o ventre do qual nasceu o santo fosse também santo. Então, Maria é purificada por Deus em virtude dos méritos de Jesus. Nesse sentido, ela já participa da divindade do seu filho. Então, depois de Jesus, Maria é o que temos de mais próximo da experiência com o sagrado. Se Maria é o que temos de mais próximo da experiência do sagrado, e a minha aproximação do sagrado vai refletir em alguma medida as minhas experiências, sobretudo na infância, significa dizer que o título de Nossa Senhora com o qual eu mais me identifico tem a ver com a minha estrutura psicológica, emocional e familiar. Todo mundo consegue compreender isso? Se alguém não entendeu, pode sinalizar. Ok? Tranquilo? Vou dar um exemplo. Eu lembro que a primeira aproximação que eu tive com a Virgem Maria, já na minha infância, foi com Nossa Senhora da Conceição. E é muito fácil para mim hoje entender por que a minha primeira aproximação foi com o título ou a condição de Maria, a quem chamamos Imaculada Conceição. Eu cresci na cidade do Condado, próximo ao abrigo João 23, onde, desde que eu me entendo por gente, se realiza a festa de Nossa Senhora da Conceição. Então, antes mesmo de me aproximar da Igreja Matriz, que tem Nossa Senhora das Dores como padroeira, a minha aproximação religiosa com a figura de Maria foi com a Capela de São Vicente de Paulo, onde se organizava a festa de Nossa Senhora da Conceição. Naturalmente, nesse primeiro momento, a minha devoção a Nossa Senhora vai estar relacionado à minha história de vida. Tanto é que ainda hoje tenho um carinho imenso pela festa de Nossa Senhora, porque me remete a memórias afetivas. Agora, cada um pense quais são as memórias afetivas que você tem com esse título de Nossa Senhora com o qual você se identifica. Você que escreveu Mãe Rainha, você que escreveu Nossa Senhora das Dores, você que escreveu Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora das Graças, de quem ou como você herdou essa devoção a Nossa Senhora? Se você pensar com calma, no geral, raras exceções, essa devoção ela foi herdada de uma ou de algumas experiências que você teve ao longo de sua existência. Um quadro de Nossa Senhora de Fátima que você encontrava na casa da sua avó toda vez que visitava, a festa de Nossa Senhora com tal nome que você participava, o seu catequista que era muito devoto e você aprendeu com ele. O fato é que a devoção a Nossa Senhora, a fé em Deus, não caiu do céu com uma chuva. Ela passa pelas nossas experiências. E essas experiências vão nos levar a uma aproximação de Deus. Gente, vocês estão conseguindo compreender isso? Sinalizem para mim. Podem digitar no chat, podem ligar o microfone. Se alguém não estiver entendendo absolutamente nada, é a hora de falar, porque nós estamos construindo a base do conhecimento que vamos lançar olhando para as Sagradas Escrituras acerca da Virgem Maria. Ok? Não há devoção a Nossa Senhora, a aproximação de Deus que fuja das nossas experiências humanas. Ao me aproximar de Deus, eu carrego a minha bagagem humana. Então, não existe uma espiritualidade cristã equilibrada, desencarnada da realidade. Sabe aquelas pessoas que têm uma devoção, seja a Maria, a um santo, ou mesmo a Deus, uma fé que nos faz pensar uma, 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 uma vivência desencarnada do real, do chão concreto da vida? Muito provavelmente está havendo uma distorção da vivência religiosa. Muito provavelmente, essa fé que beira o exagero, o absurdo, e eu não estou falando da radicalidade da vivência da fé. Eu estou falando daquilo que é desvio de conduta na vivência religiosa. Muito provavelmente, na maioria das vezes, essa vivência exagerada, distorcida da realidade, ela é uma projeção dos nossos limites humanos.
Vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Se alguém já viu, se alguém já ouviu, se alguém conhece, guarda para si. Eu quero que você só pense, porque a ideia é lançar conhecimento para que a gente aprofunde a nossa vivência e essa vivência seja profunda e equilibrada na relação com Deus e com as pessoas. Se alguém já ouviu, guarde para si. Sabe aquela pessoa que a pregação dela gira em torno do pecado? E não é qualquer pecado. Vou dar um exemplo. Né? Você tem um pregador que todas as pregações que ele faz, ele precisa tocar no pecado do sexo, da carne, e o mundo é mau. Gente, se toda pregação, esse conteúdo aparece de maneira excessiva, no dia a dia, na vivência, essa pessoa precisa trazer isso com muita insistência. Ela aponta, ela julga, ela condena. Significa que essa vivência é dela. Ela muito provavelmente tem problemas com a sua dimensão sexual e acaba projetando esta dimensão na relação com Deus. Todo mundo consegue compreender isso? Todo mundo consegue entender? Sinalizem para mim, eu preciso que vocês sempre sinalizem, ok? Ótimo, excelente. Essa base, ela é necessária. Eu vou repetir para a gente seguir. A nossa relação com Deus, a nossa devoção à Virgem Maria está carregada das nossas experiências humanas. Esse título de Nossa Senhora com o qual nos identificamos, muito provavelmente está carregado de conteúdos existenciais e emocionais. E se nós não temos clareza sobre isso, nós corremos o risco de projetar as nossas frustrações no sagrado e sair por aí afora demonizando, satanizando as pessoas ou exigindo que as pessoas vivam uma experiência igual à nossa. E isso é impossível de acontecer. Por isso que são tantos títulos, são tantos nomes. E esses nomes, esses títulos evocam a relação de Maria com Deus, mas a nossa relação com Maria numa mística que se complementa olhando para Jesus, aquele que é o centro da vida de Maria e precisa ser o centro da nossa espiritualidade e da nossa devoção. Tranquilo, favorável, todo mundo conseguiu compreender. Dúvidas, protestos, reclamações, falem agora ou guardem para um outro momento. Posso seguir? Massa. Vou projetar agora para vocês o slide. E esse slide não está na apostila de vocês. É um bônus. Vocês vão recebê-lo assim que eu concluir a aula de hoje. Deixem só eu abrir aqui para poder ter acesso a vocês. Como vocês conseguem. Aparece para vocês o slide? Sim? Ok. Bora lá. Alguém consegue ler para mim? Ligar o microfone e ler? Boa noite. Tá sendo gravada, viu? Tá sim, sendo gravada. Vocês vão ter acesso numa plataforma para que possam revisitar esse conteúdo e os que não estão aqui online, porque alguns estão no trabalho, faculdade, possam acompanhar no outro momento. Alguém pode? Pode sim. Vamos lá. Gente, vou trazer uma questão teológica extremamente rica e profunda. O Novo Testamento, ou melhor, o Antigo Testamento, narra a história de Deus com seu povo. E a salvação de Deus, lá no Antigo Testamento, ela se dava no presente da história daquele povo.
Quando os profetas, por exemplo, vou dar aqui um exemplo bem conhecido. O profeta Isaías, falando ao povo de Israel, falou de uma intervenção divina. Deus disse que uma virgem haveria de conceber um filho e esse descendente haveria de libertar Israel. Quando Deus promete a intervenção por meio do nascimento de um filho de uma virgem, explicitamente, naquele contexto do Antigo Testamento, o autor sagrado não está falando explicitamente de Nossa Senhora, porque a salvação de Deus se dá no presente da nossa história. Quando os profetas falavam no Antigo Testamento, não era em vista da salvação de um povo no futuro, mas de um povo no presente. Então, os estudiosos da Bíblia, é consenso entre eles. Tem um livro muito bom do Papa Bento XVI sobre Nossa Senhora, e ele reafirma essa verdade. Os textos da Bíblia, lá no Antigo Testamento, não falam explicitamente de Nossa Senhora, porque a salvação de Deus se dá no presente. Mas pode-se dizer com muita segurança que tudo aquilo que aconteceu no presente do povo do Antigo Testamento eram sinais, prefigurações do que Deus haveria de fazer na vida do seu povo com o nascimento de Jesus. Então, os textos do Antigo Testamento, eles são prefigurações, eles são ensaios daquilo que Deus há de comunicar plenamente na pessoa do seu filho Jesus. E ele é o centro da vida e da fé da igreja. Eu gosto muito de dizer isso nas minhas pregações porque eu acho muito pertinente. Eu posso me identificar com um papa, posso me identificar com um padre, posso me identificar com um coordenador de grupo, de pastoral, eu posso ter um amor e um encanto pelo meu catequista, pelos meus avós que me transmitiram a fé, eu posso ter referencial humano, mas a minha fé precisa estar enraizada na pessoa de Jesus. São Paulo, na carta aos Gálatas, ele escreveu: na plenitude dos tempos, depois de ter falado com seu povo por meio dos profetas, dos chefes, dos juízes, quis o Senhor falar ao coração de sua gente por meio do seu filho, nascido de uma mulher. Então, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. E é o que a igreja vai acompanhar ao longo dos séculos. Tudo quanto foi dito no Antigo Testamento eram ensaios, prefigurações daquilo que Deus haveria de fazer no seu filho. Então, Maria só pode ser compreendida no mistério pascal de Cristo. Fora de Cristo, Maria não tem sentido de ser e razão de existir no contexto da Igreja Católica. Então, a nossa devoção à Nossa Senhora não pode ser uma devoção dissociada do mistério de Jesus. E olha que interessante esse próximo slide. Está aparecendo para vocês? Alguém que possa ler? Pronto. A partir do século III, a igreja primitiva começa a reconhecer a importância de Maria, o seu lugar na história da salvação, e os textos do Antigo Testamento vão começar a ser relidos à luz do mistério fundamental da Igreja Católica, que se chama Jesus de Nazaré. Então, olha o que eu estou dizendo para vocês. Todo o Antigo Testamento, ele não nasceu para, de maneira explícita, evidenciar a figura de Maria ou de Jesus. Explícita. Mas depois do mistério do nascimento de Jesus, de sua vida, paixão, morte e ressurreição, os cristãos começam a olhar para o Antigo Testamento e perceber que tudo aquilo que aconteceu na história do povo do passado eram prefigurações, eram ensaios do que Deus haveria de fazer quando mandou seu filho, nascido de uma mulher, e essa mulher chama-se para nós Maria de Nazaré. Lê para mim, por favor, esse texto que está aí.
Pode ler. Bíblia, todo mundo que tem Bíblia, é a hora da gente abrir a nossa Bíblia. Peguem aí os textos de vocês. Eu sei que vocês estão com a Bíblia. Abram no capítulo 3, versículo 15 do livro do Gênesis. Capítulo 3, versículo 15, livro do Gênesis. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Dá o tempo aí de vocês acharem. Podem abrir a Bíblia de vocês. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Alguém que encontrou, faça por favor a leitura para mim. Pronto, beleza, vamos lá. Esse é um dos textos fundamentais do Antigo Testamento que conduzia toda a história do povo de Israel. Primeira coisa importante que vocês precisam saber: a maioria dos pobres mortais entendem os textos da Bíblia numa lógica cronológica. Ou seja, a Bíblia, para muitas pessoas, começou a ser escrita do Gênesis ao Apocalipse. A partir de hoje, e eu sei que alguns de vocês já têm essa informação, vocês precisam saber que a Bíblia não foi escrita nessa ordem cronológica que encontramos nas nossas Bíblias atualmente. Ok? Então, o livro do Gênesis não foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. O livro do Gênesis, ele foi escrito quando o povo de Israel estava no exílio da Babilônia. E no exílio da Babilônia, onde o povo vivia subjugado, oprimido, violentado, eram tratados como escravos, alguns entraram numa crise tão profunda que começaram a questionar se Deus de fato estava com seu povo. Tem um salmo muito conhecido na Bíblia, e certamente vocês conhecem, que retrata esse estado de espírito do povo que está no exílio da Babilônia, sofrendo toda espécie de violência. O autor sagrado diz assim no salmo: como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra de estrangeiros? Nossos guardas exigiam alegria na tristeza. Se de ti, Jerusalém, eu me esquecer, que resseque a minha mão. Junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando com saudades de Sião. Nos salgueiros por ali, penduramos nossas harpas. Os guardas exigiam alegria, cantos de celebração, mas como vamos cantar os cantares do Senhor numa terra de estrangeiros? Olha o contexto. O povo está sofrendo uma série de violências, são tratados como escravos, não têm alimentação, não têm qualidade de vida e alguns são proibidos de cultuar ao seu Deus. As pessoas estão tão sofridas que elas começam a se questionar: Deus abandonou o seu povo. Aquilo que os nossos antepassados disseram não é verdade. Deus não se importa conosco. Se Deus se importasse conosco, certamente ele faria alguma coisa e nos libertaria das mãos dos nossos inimigos. Então é nesse contexto que nasce o livro do Gênesis, a narrativa da criação de todas as coisas e a queda do homem e da mulher. O autor sagrado está dizendo, em outras palavras, se Deus é grande, forte e poderoso para criar todas as coisas, se mesmo quando os seres humanos romperam com ele, dando acesso ao pecado,
ele não desistiu de nós, por que que ele iria nos abandonar neste momento? Então, o sentido do livro do Gênesis, da narrativa da criação, a razão dele ter sido escrito foi para dizer ao povo em crise que Deus é grande, forte e poderoso. Não só criou todas as coisas, como ele perdoou e garantiu que a desobediência, a violência, a maldade do ser humano não teriam as últimas palavras. E quando o ser humano pecou desobedecendo a Deus, Deus garantiu que haveria de recriar todas as coisas. Ele prometeu uma nova criação. E essa nova criação, que está baseada na palavra de fidelidade de Deus, ela viria por uma mulher. Essa mulher haveria de gerar um filho, e esse filho, a descendência desse filho, haveria de restabelecer a criação que foi rompida pelo pecado, e o jardim, que significa o lugar da presença de Deus, haveria de ser restituído na comunhão com o sagrado. E a mulher seria ferida no calcanhar pela serpente, que significa o mal. Gente, olha a intuição dos cristãos. Quando o anjo Gabriel aparece a Nossa Senhora, de acordo com o evangelista Lucas, qual é a primeira afirmação que Gabriel diz a Nossa Senhora? Todo mundo escrevendo, ou todo mundo aí, os que puderem, liga o microfone e fala. Qual foi a primeira coisa que o anjo disse a Nossa Senhora quando apareceu para ela? Ave é cheia de graça. Os demais podem continuar escrevendo. Esperando vocês. John já colocou. Podem digitar. Estou esperando vocês digitarem. Digitar ou falar? Isso. Ave é cheia de graça. Todo mundo digitando isso. Ave é cheia de graça. O nome. O nome da primeira mulher simbolizada no livro do Gênesis chama-se Eva. Ave é Eva ao contrário. Ou seja, Maria é colocada no Evangelho de Lucas em oposição a Eva. Exatamente, John. Eva é a primeira mulher, símbolo da desobediência, aquela pela qual, junto com o homem, o pecado entrou no mundo. Ave é oposta, é oposição a Eva. Por isso que o anjo Gabriel saúda Maria chamando de Ave. Ave cheia de graça. São Paulo vai dizer: se pela desobediência de um homem entrou o pecado no mundo, pela obediência do outro veio a graça e salvação. E nós podemos dizer, por analogia, olhando para o que disse São Paulo acerca de Adão e acerca de Cristo. Se por uma mulher entrou o pecado no mundo, por uma mulher veio a graça e a salvação. Então, desde do Antigo Testamento, na leitura do Gênesis, que o cristianismo faz, Maria é oposição, é oposta a Eva. Eva é a mulher da desobediência, Maria é o símbolo da obediência. Se Eva significa desobediência, Maria se faz obediência. Gente, Maria não é obediente, Maria se faz obediência. Tem uma diferença enorme. Ok? E onde vai aparecer mais uma vez essa imagem de Maria que aparece na leitura que o cristianismo faz do livro do Gênesis, da desobediência dos nossos primeiros pais. Apocalipse capítulo 12. Alguém abre a Bíblia, por favor.
Apocalipse capítulo 12. Quem achar, pode ligar o microfone e fazer a leitura. Apocalipse capítulo 12. Nós estamos brincando aqui com as Sagradas Escrituras. Boa, pode ler. Pode sim. Pode sim. Pronto. Pronto, já é suficiente. Gente, vocês conseguem perceber a relação que João, o autor do Apocalipse, está fazendo com o livro do Gênesis, relatando a obediência de Maria, as consequências dessa obediência e as consequências desta comunhão com Deus, que acontece por causa do filho, o descendente que foi prometido lá no Antigo Testamento? Todo mundo conseguiu compreender essa relação que João faz com o livro do Gênesis? Respondam para mim. Podem ligar o microfone, podem digitar no chat. Vocês conseguem perceber que há uma ligação entre o livro do Gênesis, a desobediência da mulher e as consequências, o cumprimento da fidelidade de Maria, a descendência. Se por Eva entrou o pecado, por Maria veio Jesus e os obedientes como consequência da descendência de Jesus. Agora, perguntinha de milhões. Essa eu quero, faço questão que vocês respondam. De quem João, no capítulo 12 do Apocalipse, estava falando inicialmente? Oi, ótimo. Se alguém está com o microfone ligado,
Sempre que vocês terminarem de falar, desliguem para não dar nenhuma poluição sonora e comprometer aqui a audição dos demais, certo? Vamos lá, digitem para mim de quem inicialmente o capítulo 12 do livro do Apocalipse está falando. Podem digitar. Vocês viram a relação entre o capítulo 1 do Gênesis, o capítulo 3 e o capítulo 12 do livro do Apocalipse. Agora a perguntinha de milhões. De quem o livro do Gênesis inicialmente está falando? Vamos lá. Vale R$ 1 milhão essa perguntinha. Inicialmente, de quem João, no capítulo 12, está falando? R$ 1 milhão vale essa pergunta. Alguém teria uma outra resposta? Todos estão colocando aí de Maria, 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 Maria, Nossa Senhora. Alguém teria uma outra resposta? Opa, apareceu aqui. Para alguns é a igreja. E John colocou também é a igreja. Gente, anotem isso para a vida de vocês. Capítulo 12 do livro do Apocalipse. Uma mulher vestida do sol, a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. É uma imagem clara que o evangelista João, o mesmo autor do livro do Apocalipse, está falando, está tendo da igreja, a esposa imaculada, sem mancha e sem ruga, ok? Todo mundo escreve aí, no seu caderninho, capítulo 12 do livro do Apocalipse está falando inicialmente da igreja. O capítulo 12 é uma imagem da igreja. Quem é essa igreja? A igreja é um termo feminino para falar do grupo de Jesus, da comunidade instituída por Jesus. Vamos lá para os sinais, para a interpretação, de acordo com o evangelista João. A mulher revestida do sol. A mulher é a igreja. O sol do qual esta mulher está revestida é Jesus. Malaquias, capítulo 3, versículo 20. Vocês podem anotar essas informações todas. Malaquias, capítulo 3, versículo 20. Ninguém precisa procurar ainda, tá? Vocês só vão anotando e depois vocês vão complementando lá nos estudos de vocês individuais. Malaquias, capítulo 3, versículo 20. Para os que temem o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em seus raios. A tradição do Antigo Testamento sempre identificou o Messias de Deus, a força de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, como o sol que ilumina o dia. Por isso, a mulher, a igreja, está revestida do sol. Quem é o sol que reveste a igreja? Cristo. A analogia que Santo Agostinho vai fazer é, é genial para a gente compreender isso. A igreja é como a lua, ela não tem luz própria. A luz da lua, ela vem do sol. Por isso a lua está debaixo dos pés desta mulher. Porque a lua significa que o seu brilho vem do sol que a reveste. E por isso, essa lua nos pés da imagem da igreja, da mulher, é a graça de Deus que a acompanha. A mulher revestida do sol, ela tem a lua debaixo dos pés. Quem sustenta a igreja é a graça de Deus. Na cabeça, oi. Malaquias, capítulo 3, versículo 20. Alguém digita aí no chat. Malaquias, capítulo 3, versículo 20.
A mulher tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Gente, olha aí, John já colocou. Por que 12 estrelas? 12 estrelas é o número dos apóstolos de Cristo. Os apóstolos de Cristo simbolizam o novo povo de Deus. Nos 12 apóstolos está a síntese da nova criação. Os apóstolos é um sinal, é um símbolo, é a síntese, é o resumo da humanidade reunida no Cristo. Por isso a mulher tem na cabeça uma coroa com 12 estrelas, que simboliza o novo povo de Deus, no número dos apóstolos que foram constituídos por Jesus e que são os responsáveis pelo anúncio do Evangelho. São os primeiros responsáveis pelo anúncio do Evangelho. 12 também é o número das tribos do Antigo Testamento. Todo o povo de Deus no Antigo Testamento estavam reunidos em tribos, grupos de pessoas, então eram 12 tribos. Com os 12 apóstolos, nós temos a síntese da humanidade. Então, a igreja reúne a humanidade inteira. A humanidade inteira é a reunião do novo povo de Deus. Por isso que a salvação ela se dá plenamente na Igreja Católica, mas há fagulhas, sinais da Igreja verdadeira de Cristo nas outras tradições religiosas. E isso que ensina é o catecismo da Igreja Católica. Por que que um evangélico pode se salvar? Por que que um budista pode se salvar? Por que que alguém que inclusive é do candomblé pode se salvar? Porque se essas pessoas praticam o bem, esse bem não pode ser inspirado por nenhum outro espírito que não seja o Espírito de Jesus. Ainda que estas pessoas não acreditem, ainda que estas pessoas não reconheçam, ainda que essas pessoas não adorem Deus Trindade. Não há prática do bem fora da bondade de Deus que se manifesta no Espírito. Então, os 12 apóstolos é a síntese da humanidade inteira. A plenitude da salvação está na Igreja Católica, mas os sinais de Deus, ainda que não sejam reconhecidos, está presente nas outras tradições. Compreendido isso? Tranquilo. Dúvidas, protestos, reclamações, súplicas, falem agora ou deixem para um outro momento. Oi. Uhum. Agora mesmo. Santo Agostinho, ele diz assim: Jesus é Deus e o divino se faz humano para que o humano se torne divino. Ele divino porque a natureza de Deus é divina. Ele é Deus por excelência. Nós nos divinizamos porque participamos da vida de Deus. Então, é como se ao participar da vida de Deus, nós nos tornássemos deuses, mas não por essência, mas por participação. Vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo, bem. Vou dar um exemplo aqui bem grosseiro para a gente entender o que isso significa. Quando eu me alimento, os alimentos que eu consumo se tornam nutrientes em mim. Não é mais a maçã separada, não é mais o cuscuz, não é mais o feijão, mas é tudo isso junto que de alguma forma se tornam parte de mim. Mas eu não sou transformado no cuscuz, no feijão, no arroz. Essas coisas me alimentam e me dão energia. Então é isso que Agostinho está dizendo. Deus, o divino, entra na nossa humanidade, se torna verdadeiramente humano, para que nós humanos nos tornemos divinos. Então, Maria não é só obediente. Maria se faz obediência. Por isso ela é o modelo de obediência. Como Jesus, que é obediência de Deus,
Maria não é só uma pessoa que obedece num momento, em outros não, como Eva, por exemplo. Maria não é como eu e você, que ora estamos na igreja, rezamos, comungamos, cantamos, nos sentimos bem, estamos em Deus, mas quando saímos da igreja ou quando estamos em outro momento, nós acabamos trocando os pés pelas mãos e pecamos. Somos desobedientes. Então, quando eu digo que alguém é obediente, é porque essa pessoa tem momentos de obediência e momentos de desobediência. Quando eu digo que Maria, muito mais do que obediente, é obediência, significa que Maria, em nenhum momento de sua vida, permitiu que o pecado entrasse em seu coração. Por isso, ela não só é obediente, ela se faz obediência. Consegue entender? Tranquilos? Essa afirmação parte para o ecumenismo, quando que qualquer denominação que pratica o bem ganhará a salvação, embora a plenitude esteja na Igreja Católica. Exatamente isso, Severino. Essa é a base que a igreja utiliza para aproximar-se de outros credos, seja para a prática do ecumenismo ou para a prática do diálogo interreligioso. O ecumenismo só pode acontecer entre tradições cristãs. O diálogo interreligioso é quando o cristianismo se aproxima de outras tradições que não acreditam que Jesus é o Cristo de Deus. Ok? Tranquilos? Então vamos lá concluir essa leitura que é feita de Nossa Senhora no livro do Apocalipse. Qual é o nosso fim? O nosso fim último é Deus. A humanidade redimida pelo sangue do Cordeiro, ela se encaminha para Deus. É nesse sentido que, em segunda instância, o capítulo 12 do livro do Apocalipse fala explicitamente, nesse sentido, da Virgem Maria. Porque Maria é a concretização, Maria é o agora, o presente, do que Deus sonhou para a humanidade inteira. Deixa eu dizer isso de novo. Por que que a Igreja Católica, o cristianismo, entendeu posteriormente que o capítulo 12, que João escreveu para falar da igreja, a natureza da igreja de Cristo, fundada por ele, por que que a igreja entendeu que esse texto também pode ser lido olhando para o mistério da Virgem Maria? Porque tudo que aconteceu na igreja, tudo que Deus espera da igreja, se concretiza na Virgem Maria. Ela é a mulher revestida do sol, ave cheia de graça. O Senhor é contigo. És bendita entre todas as mulheres da terra. Se a igreja faz nascer novos filhos pelo batismo, a Virgem Maria fez nascer o filho por excelência, o Filho de Deus e nosso irmão. Então ela foi revestida do sol da justiça, o seu ventre puro, santo e imaculado gerou o autor da vida, que foi para junto de Deus, enquanto esta mulher continua no deserto acompanhando o povo. Todo mundo consegue entender isso? Todo mundo consegue entender essa leitura? Sinalizem para mim, faça um joinha, um sim, um não. Padre, está confuso, não estou entendendo nada. Onde é que entra Nossa Senhora no livro do Apocalipse? Qual é a relação entre o Gênesis e o Apocalipse? Todo mundo consegue entender. Gente, ninguém fique com vergonha, ninguém se intimide. Nós estamos fazendo uma imersão, um aprofundamento, e esse é o momento da gente aprender e aprofundar o conhecimento de Deus. Ok? Ninguém leve dúvida para casa. Aliás, já estão em casa. Ninguém leve dúvida para a cama hoje à noite. Então, vou recapitular aqui algumas coisas que eu disse. O livro do Gênesis sinaliza, depois da queda, uma nova criação. A nova criação se dá com o nascimento de Jesus, que nasceu de Maria Virgem. Eva é símbolo da desobediência, Maria se faz obediência. Na leitura do livro do Apocalipse, que João escreve para falar da igreja de Cristo,
a esposa do Cordeiro, aquela que é sem mancha, sem mácula. Essa imagem da igreja é a imagem perfeita da Virgem Maria. Porque aquilo que Deus espera da igreja, o corpo místico, a esposa do Cordeiro, é o que se concretiza na vida da Virgem Maria. Então, Maria é o modelo, por isso ela é mãe da igreja. Ela é a igreja concretizada. Ela é a certeza de que a humanidade pode dar certo. Pela graça de Deus, pelos poderes de Cristo, pelos méritos de Cristo, e à medida em que a humanidade aprende a obediência de Jesus e a obediência de Maria. Tranquilo? Fechamos os 3 pontos? Gênesis, Apocalipse e Maria. Agora, vejam outras imagens que aparecem no Antigo Testamento e que sinalizam a leitura que a Igreja Católica vai fazer sobre a Virgem Maria. No slide, alguém que possa fazer para mim aqui a leitura? Alguém que possa ler? Um de cada vez, para não tumultuar. Pode, pode sim. Isso, podem ler e aí eu vou trazer. Tamar, Betsabeia, Ruth. Isso. Pronto. Deixa eu traduzir para vocês o que é que está sendo dito. Eu trouxe para vocês com um pouco mais de detalhe a relação que os autores do Novo Testamento fazem com o texto do Gênesis. Eva, a desobediente, Maria, a obediência. Mas no Antigo Testamento, outras imagens também são associadas à figura de Maria. E aparecem essas mulheres que são bem conhecidas e que vai aparecer no Evangelho de Mateus na genealogia de Jesus. Gente, lá no Antigo Testamento, existe algo que vai marcar toda a cultura do povo, que é a cultura patriarcal. A cultura patriarcal, ela tem como ponto de partida a figura do pater, do pai de família. Então, quando se constrói uma genealogia lá no Antigo Testamento, geralmente só aparece o nome dos homens, porque são os homens nessa cultura que dão a descendência, o nome às gerações. No Evangelho de Mateus, Mateus evoca 5 mulheres ao construir a sua genealogia. Ou seja, Mateus está fazendo uma coisa que não é comum, colocando o nome de mulheres para falar da descendência de Jesus. E essas 5 mulheres, elas se culminam, elas concluem-se com o nome de Maria. Ele cita Tamar, Raabe, Betsabeia, Ruth e finalmente Maria. Ou seja, para Mateus, essas mulheres da Bíblia, que são caracterizadas pela coragem, pela postura, pela forma como se colocaram diante de Deus e do povo, elas são sinais do que foi Maria, a mãe de Jesus. Essas mulheres da antiga aliança, elas são pré-figurações. O que essas mulheres fizeram, o que essas mulheres realizaram, eram ensaios do que Maria haveria de fazer dentro do projeto de Deus. E o que mais caracteriza
Maria, na lógica do Antigo Testamento, é o serviço. Por isso que a resposta de Maria, respondam para mim, vocês que estão com o chat. O que é que Maria diz ao anjo depois que recebe o recado dos céus? Podem digitar, os que quiserem. Qual é a resposta de Maria? Um de cada vez, para não tumultuar o chat. O que o anjo, o que Maria diz ao anjo depois que ela recebe o recado dos céus? Qual é a resposta de Maria? Que a gente costuma rezar até na oração da igreja do Ângelo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Gente, o que caracteriza Maria no Evangelho de Lucas em especial, e a gente vai entrar nesses detalhes, é o serviço. A palavra-chave para classificar Maria no Evangelho de Lucas é o serviço. E essa caracterização, ela tem relação com o livro do profeta Isaías, o capítulo 53, onde o autor sagrado vai falar do servo sofredor. Os estudiosos da Bíblia esquentam a cabeça para traduzir quem é esse servo sofredor que aparece 3 vezes lá no livro do profeta Isaías. Esse servo sofredor, ora se confunde com uma única pessoa, ora se confunde com o povo de Israel, ora se confunde com alguém que aparece e depois desaparece. O fato é que o servo sofredor do capítulo 53 de Isaías e que vai aparecer no capítulo 54 pode também ser considerado uma imagem da fidelidade e do serviço da Virgem Maria. E Lucas, que conhece muito bem o profeta Isaías, trata de dizer que Maria, na hora de responder a Deus, ela se coloca numa atitude de serviço. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E não é um serviço enquanto oralidade, é um serviço concreto. Maria, depois de dar a resposta a Deus, sai apressadamente para servir sua prima Isabel. Então, essa é a Maria dos evangelhos, a mulher do serviço, a mulher da obediência, a mulher da doação. Fora disso, a nossa devoção mariana pode ser muito bonita, mas se ela não nos faz parecidos com Maria, nós somos religiosos vazios. E aí o exemplo de Judite é genial. Todos devem conhecer a história de Judite. Judite, Esté. Vou citar o de Esté porque é um dos textos da festa da Imaculada Conceição. O povo de Israel estava mais uma vez no cativeiro. E existia, lá no Palácio Real, um dos serviçais que odiava o povo judeu. Mas odiava não é modo de falar, odiava com unhas e dentes. E ele começou a tramar a perseguição e o extermínio dos judeus. E ele conseguiu convencer o rei a decretar a morte de todos os judeus. Esté era judia, uma mulher muito bonita que havia encantado o rei. Mas o rei sabia que Esté era judia e não iria matar Esté porque havia se encantado com ela. Então Esté se aproxima do rei e vocês devem conhecer a história. Eu estou só esclarecendo para vocês perceberem a relação com a figura de Maria e por que essa leitura é colocada no dia da Imaculada Conceição. Esté se aproxima do rei. Há um ritual. Quem se aproxima do rei não pode olhar diretamente para os olhos. Precisa esperar que o rei estenda a mão com o cetro real, dando autorização para que a pessoa possa se dirigir a ele. Esté se aproxima, o rei estende a mão com o cetro, dá autorização para Esté falar. Gente, e a fala de Esté é sensacional. E não tem como você olhar para esta fala e não pensar na imagem, na figura da Virgem Maria. Alguém lembra o que foi que Esté disse ao rei? Alguém lembra? Eu vou pensar que vocês não leem Bíblia. Vocês lembram o que Esté disse ao rei? Digam que não, não lembro. Podem digitar aí. Não, beleza. Isso, Fabiana. Fábia. Digam que não. Se não souber, também não tem problema não.
A gente está aqui para aprofundar mesmo. Quem tem acesso à internet pode achar isso muito fácil. Quando o rei dá autorização a Esté para se dirigir a ele, Esté diz: Ó rei, se achei graça diante de ti, peço-te tão somente uma única coisa: a minha salvação e a salvação do meu povo. Vocês lembram disso, gente? Se achei graça diante de ti, peço-te somente uma única coisa: guarda, salva a minha vida e a vida do meu povo. É impossível não pensar na Virgem Maria. Esté está pedindo a salvação para o povo de Israel, que vai ser aniquilada pelo rei. O povo vai ser morto pelo rei. Esté está dizendo: salva esse povo. Quem dá a salvação da humanidade, entre aspas, é Maria, quando dá ao mundo Jesus. É Jesus o verdadeiro Salvador. E Jesus não salva a humanidade de um rei injusto ou de um comissário perverso. Jesus salva a humanidade da condição de escravo do pecado. Olha que interessante a leitura que o cristianismo faz. Quando Esté diz, salva a minha vida e a vida do meu povo, é um sinal do que Maria vai fazer quando ela diz, eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E Maria não traz a salvação em Jesus para o povo de Israel apenas, mas para a humanidade inteira. Por isso, Esté é um sinal, é uma prefiguração da fidelidade de Maria, que oferece ao mundo o Salvador da humanidade. E a primeira leitura da festa da Imaculada é exatamente esta leitura, com aquele salmo que se segue. À vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir. As virgens amigas lhe fazem cortejo. Majestosa a princesa real vem chegando, vestida de ricos brocados de ouro. Não é uma rainha comum, não é Esté bem vestida para o rei, é Maria revestida da graça de Deus. Olha que genial isso, que lindo isso. Como a nossa igreja é rica, do Gênesis ao Apocalipse, em toda a Sagrada Escritura, o mistério de Deus vai se sobressaindo na fidelidade em especial de Maria, a quem nós estamos olhando com um pouco mais de atenção. E ela é a serva, a mãe do rei que se torna rainha. Todo mundo consegue compreender isso, tranquilo para vocês? Tá dando para acompanhar a reflexão? Oi? Exato. E ótimo, Fabiana. E é com esse tema que nós vamos fechar a aula de hoje. Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. O último slide. Deixa eu adiantar. Marcos, capítulo 3, versículo 31 ao 35 e o 6 ao 3 e 4. Alguém poderia ler para mim, por favor, esse texto? Eu deixo vocês encontrarem. É o último texto da noite de hoje para a gente fechar esse bloco e já entrando no Evangelho de Marcos, que vocês têm o texto em mãos, que vão poder aprofundar esse conhecimento que eu vou trazer para vocês agora. O foco do nosso estudo é a presença de Maria nos quatro evangelhos, mas não dá para pensar a presença de Maria nos evangelhos sem fazer a menção às figuras de Maria que aparecem lá no Antigo Testamento, que os evangelistas vão fazer a releitura olhando para a fidelidade e para o sim de Maria. Então agora a gente vai ler exatamente esse tópico que você trouxe, que é um ponto de controvérsia entre muitos credos. Por que que algumas religiões chamam Maria de uma mulher qualquer? Que leitura eles estão fazendo para entender que Maria é uma qualquer, diferente do que nós entendemos? Lúcia, você ligou o microfone, quer perguntar alguma coisa? Você queria perguntar alguma coisa?
Ah, pronto, beleza. Ah, pronto, então pode ler, pode ler. Marcos, isso, 31 a 35. Aí alguns usam esse texto. Espera só um instante. Alguns usam esse texto para dizer: tá vendo que Maria é uma mulher qualquer? Jesus olha para as pessoas que estão ali e relativiza a própria família. Mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para as pessoas, ele diz: qualquer um que faz a vontade de meu pai é minha mãe ou meus irmãos. Então, alguns usam esse texto para dizer que Jesus tratava Maria como uma pessoa qualquer. Lê o próximo texto, Marcos 6, capítulo 3, versículo 3 ao 4. Pode ler sim. Ponto. São esses dois textos que alguns grupos religiosos se utilizam para legitimar a ideia de que Maria é uma mulher qualquer, porque Jesus a trata como trata as outras pessoas, não tem nenhum diferencial na relação Jesus e Maria, e Jesus e os seus discípulos, e o outro texto que fala da família de Jesus relacionando aos irmãos de sangue de Jesus, insinuando, sugerindo que Maria teve outros filhos. Então, vamos lá entender o que é que o evangelista Marcos está dizendo sobre a Virgem Maria. E por que que estão essas duas citações? Porque todo o evangelho de Marcos, a presença de Maria só vai aparecer nesses dois momentos. Todo o evangelho de Marcos, vocês não vão encontrar outra citação a Maria a não ser nestas duas passagens. Ou seja, nessas duas passagens, Marcos, o evangelista, sintetiza o grau de importância e a referência que é Maria para a tradição cristã. Porque a real leitura, e é essa que a igreja faz, quando Marcos diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É todo aquele que faz a vontade de Deus. O evangelista não está relativizando o papel de Maria, mas está evidenciando o papel de Maria, porque logo em seguida ele apresenta Maria como mãe de Jesus. E não é só um vínculo biológico, é um vínculo espiritual. Porque antes de gerar, grava isso para a vida, tá? Isso é bonito para a gente repetir nas pregações, nos textos, isso é romântico, mas isso é profundo, isso é bíblico. Antes de Maria gerar no ventre, Maria gera Jesus no seu coração. Não há geração biológica sem uma geração espiritual. E quando eu falo espiritual, não é aquela coisa da alma, do fantasminha Gasparzinho. O espiritual é no sentido existencial. Maria gera Jesus no seu interior, a sua interioridade. O fiat de Maria, o sim de Maria, não é uma coisa que ela vai dizer a Deus no dia que ela recebe a visita do anjo. Ela diz o sim a Deus todos os dias de sua existência, aos pés da cruz, com o coração ferido. Maria está dizendo: eis a serva do Senhor,
faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, quando Marcos diz que meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai, ele não está rebaixando Maria, mas está colocando Maria como referência. O que Marcos está dizendo é: Maria, a mulher que está aí fora querendo falar com Jesus, antes de vocês, foi a primeira que gerou Jesus no coração, no ventre, e ofereceu à humanidade como Salvador. Ela é a mãe de Deus. E essa mulher que é a mãe de Deus, essa mulher que gerou a palavra no seu coração e no seu ventre, ela aparece como discípula. Quem é Maria para o evangelista Marcos? É a mãe, é a família existencial, escatológica, e eu já trago esse termo para vocês, e é a discípula do mestre. Então, Maria inaugura a família escatológica de Jesus. Ao gerar Jesus como o unigênito de Deus, o primogênito de Deus, Maria faz de Jesus o primeiro de uma multidão de homens e mulheres, inaugurando a família espiritual, a família escatológica. Escatológica quer dizer do fim, dos últimos dias. A família espiritual de Jesus. Então, Maria aparece no Evangelho de Marcos como a mãe, aquela que inaugura a família espiritual e, ao mesmo tempo, a discípula. Ela é a mãe, mas ela senta para ouvir o seu filho. Não se coloca no lugar de arrogância, mas se curva e se torna não só humilde, mas humildade por excelência. Ela não só é obediente, mas ela se faz obediência por excelência. Ela não só é portadora da ternura de Deus, mas ela encarna, ela é por si só a ternura de Deus. Então, é assim que o evangelista Marcos compreende a Virgem Maria. A mãe, aquela que inaugura a família espiritual e aquela que, ao mesmo tempo, é discípula do seu filho. Dúvidas, protestos, reclamações, súplicas, falem agora. Vocês estão aí? Vou entrar agora na questão. Na cultura de Jesus, não existia a distinção que temos hoje. Os filhos da minha tia são meus primos. Os irmãos dos meus pais são meus tios. Na cultura de Jesus, na época de Jesus, não existe essa nomenclatura e essa divisão na parentela. Quem pertence ao clã, pertence à família, consequentemente é considerado todos irmãos. Não faz sentido pensar que Maria teve outros filhos biológicos. E essa informação, ela nos chega também com a contribuição do evangelista João. Por isso que o evangelho não pode ser lido solto. Um evangelista complementa a informação dos outros. Jesus, aos pés da cruz, entrega João, o discípulo amado, por filho de Maria e Maria por mãe do discípulo. Se Maria tivesse outros filhos, não faria sentido algum Jesus entregar a sua mãe a uma outra pessoa que não fosse o seu próprio filho biológico. Então, essas duas informações são importantes. A primeira é que na época de Jesus não existe a distinção clara como temos hoje. Quem pertence à família é considerado irmão. Quem pertence ao grupo, ao clã, é todo mundo considerado irmão. Tios, primos, parentes próximos. E Jesus, aos pés da cruz, entrega ao discípulo amado Maria como mãe e o discípulo amado como filho de Maria. Se ele tivesse outros irmãos biológicos, culturalmente falando, era ao outro irmão ou aos outros irmãos que Jesus entregaria Maria por mãe. Logo, Maria não teve outros filhos biológicos. O único filho de Maria é Jesus. E uma das provas que Maria não teve outro filho é que, culturalmente,
o filho entrega, em caso de morte, os cuidados da mãe ao outro filho, seja o mais velho, seja o mais novo. João não pertence à família biológica de Jesus. Dúvidas, protestos, reclamações? Fabiana, compreendido. Os demais conseguem entender isso? Se alguém perguntar para vocês ou disserem para vocês que Maria teve outros filhos, o que é que vocês vão dizer? Que Maria não teve outros filhos, porque na cultura de Jesus não havia distinção e por isso o evangelista trata todo mundo como irmão. E aos pés da cruz, Maria entrega a sua mãe ao discípulo e vice-versa. Tranquilo isso? Os demais não faz sentido. Não faz sentido Jesus relativizar. Vocês vão ter uma aula bônus, né, gravada na plataforma, que é sobre os dogmas marianos. E a gente vai trabalhar sobre isso. Não faz sentido Jesus rejeitar a sua mãe, porque seria o mesmo que Deus tratar as pessoas como objeto. E essa é um dos argumentos que algumas pessoas usam para dizer que Maria não é mãe de Deus. Algumas religiões dizem que Maria é só mãe do homem Jesus. Se a gente diz que Maria é só mãe do homem Jesus, significa que há uma esquizofrenia em Deus. Esquizofrenia é a divisão, é quando, por exemplo, a doença, quando a gente diz que uma pessoa é esquizofrênica, nós estamos dizendo que aquela pessoa tem uma psique, uma estrutura psíquica partida. Ela não tem o senso da realidade. Ela está no mundo, mas vive como se não estivesse no mundo. Ela perde a noção de perigo, ela perde a noção da maldade. É uma pessoa que tem uma cisão na sua identidade, no seu eu. Uma fé esquizofrênica, dizer que Jesus seria esquizofrênico se ele não fosse filho de Maria, significa dizer que há um Jesus que é Deus e há um Jesus que é humano. E são duas coisas que não se misturam. E não é isso que o evangelista João diz. O evangelista diz João diz que o Verbo se fez carne. Então, Maria é mãe do Verbo de Deus, que tem duas naturezas: uma natureza humana e uma natureza divina. Mas, embora sejam duas naturezas, nós estamos falando da mesma pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A encarnação não é Jesus brincando de ser Deus. Tanto é que no credo a gente reza: verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Se ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Maria é mãe de Deus. Então, não faz sentido Jesus menosprezar a sua mãe. A geração da segunda pessoa da Santíssima Trindade faz de Maria a mãe de Deus. Isso. A base da compreensão da maternidade de Maria é a leitura do prólogo de São João. São João diz que o Verbo se fez carne. Então, quando Maria encarna no seu ventre, ela não está encarnando no ventre um pedaço de carne. Ela está encarnando no ventre a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se fez carne. É diferente. Por isso, Maria é mãe do homem Jesus. O homem todo Jesus, que é Deus e que é homem. Ok? Tranquilos? Dúvidas, protestos para a gente encerrar por hoje. Como eu prometi, nós iríamos até às 9, mas como eu dei os 10 minutos de tolerância hoje para os que ainda estavam tendo problema com a plataforma, eu me estendi só um pouco para compensar esse horário e assim a gente fecha a presença de Maria no Evangelho de João, olhando para algumas imagens que emergem do Antigo Testamento. Padre Alex tem muito conhecimento da palavra e da história do divino. Ah, obrigado, por isso estamos aqui. Sua capacidade é extrasensorial. É muito estudo, muito bom. Obrigado. Muito obrigado.
Alguém tem alguma dúvida com relação a esse conteúdo, a isso que a gente viu, que a gente fez? Porque aí eu queria encerrar com vocês, aplicando aqui uma técnica com vocês. Uma técnica de relaxamento com espiritualidade mariana, para a gente ter uma boa noite de descanso. Alguém tem alguma dúvida? Posso encerrar o conteúdo? Ok, então vamos lá. Antes da gente encerrar, vou pedir a vocês, os que puderem, os que estiverem já aí deitados no sofá, de repente numa cadeira, vocês podem agora, os que puderem podem se deitar, os que quiserem podem continuar sentados, podem pegar lá a almofada do chão, sabe? Pode deitar no sofá. Se você estiver numa cadeira, pode sentar de maneira confortável na cadeira, que nós vamos agora encerrar esse momento. Deixa só eu tirar aqui com uma técnica de espiritualidade. Deixa só eu abrir aqui o arquivo para a gente encerrar a noite de hoje. Vocês que estão aqui, deem para mim um feedback. Como foi a noite de hoje para vocês? Podem digitar no chat. Deu para acompanhar? Tá bom nesse ritmo? Vocês querem que eu diminua o ritmo? Sinalizem para mim. Deu para acompanhar? Deixa só eu abrir aqui o aplicativo. Vocês têm o material, a apostila. A Aline também já colocou no grupo para vocês. Vocês podem dar uma. Oi, tá, eu vou você. É Lourdes que está falando? Tá, Lourdes, no final a gente te coloca. Tá aparecendo para vocês. Vocês conseguem ouvir o som, o áudio tá ok. Vocês conseguem ouvir a minha voz e o áudio. Ok. Se alguém estiver com. Se alguém estiver com a câmera ligada, eu vou pedir que vocês desliguem para ficar um pouco mais à vontade. Isso. Agora, os que estiverem deitados, mantenham os olhos abertos. Os que estiverem sentados também mantenham os olhos abertos. Coloquem os pés no chão, se puderem, tirem a sandália, o sapato, para sentir o chão nos pés. Sentem de maneira com o corpo reto, ereto, na cadeira, os que estiverem sentados. Os que estiverem deitados, facilita esse momento de oração e de relaxamento. E eu vou pedir agora que vocês façam uma respiração profunda. Mantenham os olhos abertos,
Se alguém estiver acompanhando essa aula, assistindo essa aula com alguém, tenta ficar de costa para essa pessoa, para não tirar o foco. Tenta não rir, não perder a concentração. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca, fazendo uma respiração profunda. Puxa o ar pelo nariz e solta devagar. Mantenha os olhos abertos. Contemple o ambiente em que você se encontra. Mais uma vez. Puxa o ar pelo nariz. Solta lentamente pela boca. Isso. Movimenta os dedos dos pés. E agora vamos fazer mais uma respiração. E quando você soltar o ar, no seu tempo, fecha os olhos. Prepara ao meu comando. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca, fechando os olhos. Neste momento, agora somos só nós três. Não abra os olhos por nada. Esse é o seu momento de conexão. Somos só nós três. Você, Deus e o som da minha voz. Como nós cristãos não acreditamos em acaso, quis a providência divina que hoje você estivesse aqui. Então se permita a acolhida de Deus. Deus é puro espírito e neste momento ele quer te envolver e guardar em seu coração de Pai. Como ele derramou o Espírito Santo sobre a Virgem Maria e fecundou o ventre virginal da mãe de seu filho, hoje ele quer inundar o meu ser, o teu ser, a tua casa, a tua existência, a tua vida. Respira fundo, puxando o ar pelo nariz, soltando lentamente pela boca. E neste momento, Deus se faz presente. Sinta a presença de Deus em seu ser, em sua casa, em seu interior. Ele visita cada cômodo, acolhe cada membro da tua família e passeia em cada canto de tua casa. Neste momento, Maria, a mãe do seu filho, derrama bênçãos e graças sobre você e sua família. Como mãe acolhedora, ela estende suas mãos e, junto de Deus, intercede por ti. Ela te guarda com seu manto sagrado, te protege com sua destra e te chama carinhosamente de filho, de filha. E vamos agradecidos a Deus, a Maria, por essa noite, por esse momento, sentindo esta paz que brota do encontro com Jesus, rezar no silêncio do coração a oração que Gabriel rezou diante de Maria e que nós rezamos como filhos e filhas, colocando no coração de Deus a nossa vida. Só reze mentalmente comigo. Não precisa rezar em voz alta. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Respira fundo, sente os teus pulmões se encherem, e ao meu comando, vou contar até 3, você abre os olhos. No seu tempo. 1, respira fundo. 2, relaxa. Prepara teu corpo para a noite de sono. 3, podem abrir os olhos. Os que ainda estão acordados. Muito obrigado pela noite de hoje. A aula ficou gravada. A partir de amanhã vocês terão acesso na plataforma. A gente se encontra na próxima quarta-feira. Agora que todo mundo já teve acesso, já sabe como funciona, a hora de entrar. Vocês entram a partir das 19h30, que iremos começar pontualmente a nossa aula. Para hoje, nós teremos um brinde, um sorteio, e mais tarde com a Aline, ou então amanhã, a gente faz o sorteio, grava e eu coloco no grupo o ganhador ou a ganhadora. Toda semana nós vamos ter um sorteio, um brinde, e não importa onde você estiver, se você estiver muito longe, você vai receber pelos correios. E no último dia, no dia 24, teremos uma imagem de Nossa Senhora das Graças. Acho que tem uns 40 centímetros, eu acho. Não vou saber de cabeça agora. Que a gente vai fazer o sorteio entre vocês. Lindalva, você levantou a mão, gostaria de falar? Obrigado. Muito obrigado. Bom descanso para todos vocês. Fiquem na paz de Deus.